Bom, primeiro, muito rapidamente, as tendências da educação no mundo. Com aquele problema da a Revolução 4.0 ou do futuro do trabalho, para onde caminha a educação? Observem o primeiro item que está aqui. Foco em resolução colaborativa de problemas e em criatividade. Isso é o que nos define como humanos. Agora, eu queria, já entrando no assunto, dizer, professor não tem o hábito de colaborar. Sabe como é que colabora médico num hospital? Estudo de casos em grupo. Sabe quando que a escola faz isso? No fim do ano, para decidir quem vai ser reprovado. Ou nos momentos de catarse no cafezinho para falar de um aluno que está dando trabalho. Que tal a gente, toda segunda-feira, a gente discutir o seguinte: o Lucas não está conseguindo se alfabetizar. Eu já tentei essa estratégia, essa. O que vocês, meus colegas, acham disso? Aí um vai perguntar, você já tentou ir pelo lado do interesse do aluno? Ou você tentou um outro método de alfabetização? É discutir coletivamente aquilo que é o nosso fazer. A personalização do ensino. O que é personalização do ensino? É quando eu volto a ter aquilo que o preceptor dos Filhos dos Nobres tinham, que era um trabalho em que eu considerava aquela criança, com a tecnologia que eu tenho hoje. Uma das maiores invenções da humanidade foi a escola, porque permitiu que não só os nobres tivessem acesso ao saber, mas isso obrigou o processo de ensino a ser muito massificado e padronizado. Se eu aproveito hoje a tecnologia, plataformas adaptativas, por exemplo, que identificam exatamente quais são os gaps de aprendizagem do aluno, e eu faço esse aluno avançar usando determinadas estratégias que podem estar, sim, na plataforma, ou aquele que já está pronto para mais altos voos, eu permito que ele voe, eu estou personalizando o processo de ensino. A outra coisa é a flexibilização dos currículos. Sim, é bacana o fato de que a Base Nacional Comum Curricular está centrada em competências, porque isso permite arranjos diferentes de acordo com os interesses dos alunos e com a própria experiência de vida do professor. Então, usar, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, consegue colocar disciplinas diferentes a interagir e, com isso, as mesmas competências podem ser desenvolvidas por múltiplas trajetórias. Ensinar a pensar. Quem lê minhas entrevistas fala que vê que eu falo muito disso. A escola tem que ensinar a pensar. Mas ensinar a pensar não é decorar o ponto de vista do professor. Ensinar a pensar é ensinar a pensar usando o ferramental de cada ciência. Ensinar a pensar matematicamente. Ensinar a pensar historicamente. Competências cognitivas associadas a competências socioemocionais. Está se falando muito em competências socioemocionais, e aí eu começo a ficar morrendo de medo que um professor dê uma aula assim. Empatia, anotem nos cadernos. Empatia é a competência. E fica quieto, menino. Você não consegue se concentrar, é isso? Né? Eu estou modelando o que não é a empatia. Mas é nas disciplinas que a gente dá. Um professor de matemática, quando ele ensina bem, ele está ensinando persistência e garra. E protagonismo do aluno. Protagonismo do aluno é considerar o aluno como um portador de um sonho e que esse sonho é tarefa dele empreender, construir o seu sonho, e a escola tem que favorecer o diálogo entre o que ele está aprendendo em aula e o sonho que ele quer construir. Nesse contexto, o que é... isso daqui é livre pensar, eu não tenho nenhuma ordem hierárquica. O que é ser professor nesse mundo em transformação? Em primeiro lugar, hoje teve uma discussão numa rede que eu participo, se o professor é facilitador ou não é facilitador. Eu não gosto do termo facilitador, porque empobrece a riqueza do trabalho do professor. Mas ele tampouco é um mero fornecedor de aulas. Ele é um assegurador de aprendizagens. Um mero fornecedor de aulas, ele dá a sua aula, aprendeu, não aprendeu, reprova no fim do ano. Um assegurador de aprendizagem é uma coisa completamente diferente. Eu vou usar cada oportunidade para que esse aluno aprenda mais. Mas você vai fazer isso numa classe de 40 alunos? Mas é isso que a gente tem que
almejar. Fugir da armadilha da vitimização. Eu, durante muito tempo, coordenei o prêmio Professor Nota 10, da Fundação Vitor Tivita. E eu ficava horrorizada quando você via aqueles professores fantásticos, que têm práticas incríveis, e a imprensa ia entrevistar e dizia assim, ai, coitada, eu imagino em que condições você trabalha. O professor já murchava assim. Ai, coitada. Professor não é coitado, professor é um profissional. Alguém já falou com o médico? Ai, tadinho, você trabalha num posto de saúde, num centro de saúde. Eu imagino as condições. Não, ele tem orgulho. Então, a gente, como professor, tem que fugir dessa armadilha, porque ela nos joga para baixo, ela não ajuda a conquistar coisas, e temos que desenvolver um profissional com orgulho de suas práticas. Co-criar, a colaboração, uma cultura de colaboração nas escolas. Não existe medida provisória, decreto, que estabeleça cultura de colaboração. Isso tem que ser construído com um bom diretor, um bom coordenador pedagógico, que cria um clima favorável a eu dizer, o Lucas não está aprendendo. Metodologias ativas e ensino híbrido. Queria contar a história do Tiago. Um jovem rapazinho de 16 anos, há uns 2 anos atrás, me contou como é que ele aprendeu a fórmula de Bhaskara. Eu perguntei, Tiago, já estão te ensinando a fórmula de... Como é que você... Ele falou assim, ele é apaixonado por matemática. Ele falou, não, minha professora é muito ruim, as aulas dela são muito chatas. Então, eu faço o seguinte, durante a aula, eu fico lendo outra coisa, aí eu chego em casa e vejo o Rafael Procópio no YouTube, porque eu fui atrás desse Rafael para ouvir, que está ganhando milhões com aulas no YouTube, e ele dá uma aula bárbara, eu assisto, chego, volto na aula, aí faço os exercícios, porque eu entendi. Eu falei, se fosse a professora do Tiago, eu faria o contrário. É uma escola de elite, eu faria. Assistam em casa, como dever de casa, o YouTube do Rafael Procópio, e nós vamos discutir problemas da realidade aqui, usando a fórmula de Bhaskara, para que serve e aplicar em problemas concretos. Por que eu estou dizendo isso? Isso é ser assegurador de aprendizagem. Competências socioemocionais e atitudes, já falamos disso. Eu pus aqui mentalidade de crescimento, pensando no mindset da Carol Dweck, da psicóloga cognitivista, que diz que muitos professores e muitos pais têm uma visão do cérebro e dos potenciais dos alunos como se já estão dados desde o nascimento. A gente tem que desenvolver uma mentalidade de crescimento. O aluno não é talentoso em matemática ou talentoso em línguas. Ele se torna, ou ele ainda não desenvolveu esses talentos. Quando você recebe uma sentença de morte, no 4º ano do ensino fundamental, de que você não tem jeito para matemática, você vai carregar isso para o resto da vida. A avaliação, a importância da avaliação formativa, isso para o professor é quando ele sente o pulso de se esse aluno está aprendendo, não está aprendendo e quais são as deficiências. E eu queria fazer uma homenagem ao erro. A homenagem ao erro é dizer, o erro é uma brutal oportunidade de aprender. A Deborah Ball, uma matemática da Universidade de Michigan, ela foi dar aulas em escolas públicas para documentar suas aulas e mostrar para os professores em situação de treinamento, de capacitação. E ela dizia o seguinte, que quando o aluno erra, a tentação do professor é dizer, está errado, e ir para o próximo. Falou, não, pergunte para esse aluno, como é que você raciocinou para chegar nessa resposta? Aí, outro aluno, comente o raciocínio dele. O que você achou? Você pensou a mesma coisa ou você pensou diferente? A gente ensinar a pensar, é com os erros que a gente aprende. Eu queria lembrar, ao falar de trabalho e aprendizado individual e em grupo, que aquela frase do Guimarães Rosa, mestre é aquele que, de repente, aprende, se a gente não tiver imerso na tarefa de ser um aprendiz para a vida inteira, nós seremos péssimos professores. Se a escola não tiver a comunidade inteira imersa no processo de aprender, a cada dia, e não só a sua área técnica,
O processo de ensinar, como que o cérebro de um adolescente aprende, como é que se desenvolve o córtex pré-frontal de um adolescente para ele poder aprender um pouco de autorregulação e coisas desse tipo. A questão da avaliação formativa, em várias áreas do saber, a gente trabalha com base em dados. Dados podem levar a muitos resultados, mas sem dados a gente não faz nada. Como é que a gente sabe se a minha turma está aprendendo? Aí eu sinto no ar. Quantas vezes eu me enganei? A gente sente, mas não sente tudo. Sensação e reflexão com base em dados são coisas que se complementam, mas não é fundamental permitir que, individualmente ou colaborativamente, a gente olhe para os dados de uma prova, por exemplo, e veja o que não estão dominando ainda, o que faltou eu ensinar. E a observação de aulas para os colegas, um apelo. Abram a sua sala de aula para os colegas, seja para aprender com vocês, que está, seja para te observar e darem o feedback. Não é só o diretor que deve entrar para observar. Qualquer colega, aprender com os outros, colaborativamente. Eu vou terminar com um slide falando da minha utopia. Utopia no sentido de algo que ainda não aconteceu e não de algo irrealizável. Eu sonho com uma escola em que todos aprendam, ou seja, que você possa construir excelência com equidade. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Eu preciso ensinar o aluno a trabalhar colaborativamente. Não porque é mais rápido corrigir um trabalho de grupo, são menos alunos não, para que ele aprenda para esse mundo da quarta revolução industrial, para esse mundo que a gente está vivendo. Mas, para isso, eu tenho que trabalhar colaborativamente. Uma escola que trabalhe valores e atitudes. Não estou pregando aqui o retorno ao SPB, ou Educação Moral e Cívica. Ensinar valores mesmo. E uma escola que ensine a pensar, e, não menos importante, uma escola que reserve tempo e espaço para o protagonismo do aluno, para formar para a autonomia. A formação continuada em serviço, a mais bem aplicada, é aquela que o coletivo da escola faz junto, com os materiais concretos que eles vão usar. É aquilo que eles se estudam juntos. E como que a gente faz para ser mais bem aproveitada, como a pergunta apareceu. O orientador pedagógico tem um papel decisivo. Você não precisa reunir a escola inteira, porque seria um horror as crianças perderem um dia de aula só para a gente se reunir. E organizar esses momentos em que profissionais, professores que se sentem profissionais, discutem as suas práticas e as suas dúvidas coletivamente, estabelecem uma agenda, planejam em conjunto aulas e um professor tira a dúvida do outro professor, em que o diretor da escola, o orientador pedagógico, cria um clima bacana para que o professor não tenha medo de que isso aconteça. Outra estratégia muito frequente de aulas, eu vi muito disso, tanto na Coreia quanto em Xangai, que é um professor assistindo a aula do outro, tomando notas e dando uma devolutiva para o seu colega. Não estou falando para vigiar o outro, é para dar uma devolutiva. Então, eles combinam, você assiste essa semana minha, no meu horário de atividade extra-classe. Nós temos que quebrar esse tabu, que aqui no Brasil é um grande tabu, deveríamos. Os médicos não assistem operação de outros médicos, alunos da faculdade de medicina não assistem operações. Por que alguém não pode assistir minha aula e me dar um retorno sobre se eu estou indo bem, ou o que eu posso... Aquele aluno que está invisível no canto e que eu estou focada na minha aula e não prestei atenção nele, uma colega me dá um toque, olha, ele está invisível e você precisa prestar atenção nele.